2 minutos para compartilhar com você um texto de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 10. Mateus, capítulo 13, versículo 10. Diz assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão; ainda que esteja sempre vendo, jamais perceberão. Vou ler esse versículo de novo, porque ele é a base da minha pregação. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão; ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Mateus capítulo 13, verso 10 ao 15. Se você depois tiver o gosto de ler a palavra na sua casa, você pode ler do versículo 1 até o versículo 9. Você vai ver que nesse mesmo capítulo aqui, Jesus está falando sobre a parábola do semeador. Você vai ver que Jesus menciona algumas espécies de sementes que são lançadas. A semente é sempre a mesma, a palavra. Ela é uma figura da palavra de Deus semeada em nós. Mas o que Jesus está falando não é da semente lançada, não é da semente. Ele está falando do solo que recebe. E se você observar depois, são 4 tipos de solo. Aquele que a semente foi lançada à beira do caminho. O sol veio, as aves vieram, comeram aquela semente e não se produziu. Depois ele vai falar do solo cheio de espinho, depois ele vai falar do solo cheio de pedras, e depois, por último, ele fala da boa terra, onde a semente cai e a semente germina, a semente produz. Quando ele está falando dos tipos de solo, ele está falando de nós. Por quê? Porque eu entendo que há pelo menos 3 portas, 3 portais, 3 caminhos pelos quais Deus pode ministrar a mim e a você. Deus utiliza meios para falar comigo, com você, através do nosso pensar, do nosso olhar e do nosso ouvir. Aquilo que você pensa, ela tem um poder de nutrir e criar coisas cercando você. O que você pensa cresce ao seu redor. Conta para quem está perto de você: o que você pensa cresce ao seu redor. Isso. E a gente não pode se esquecer, porque muitas vezes aquilo que nós estamos canalizando pode se tornar um meio de nos levar ao cumprimento de um propósito, ou nutrir a cada um de nós num sentimento ou numa situação de inferioridade. Nós somos responsáveis por aquilo que escolhemos pensar. Você é responsável por aquilo que escolhe olhar, e você é responsável por aquilo que escolhe ouvir. Você escolhe com quem você senta à mesa. Nossa pastora aqui no início do culto disse isso: com quem você toma conselho. Se você lembrar da abertura desse culto hoje, ela trouxe o texto que eu gosto muito de falar, daquela mulher que estava num caos. Aquela mulher não tinha mais o que fazer, os seus filhos seriam levados pelos credores como pagamento. Mas ela não escolhe entrar no ciclo vicioso de pessoas que não tinham o que oferecer. Ela vai na base, ela vai na fonte, ela vai no profeta, e a palavra dele desata nela um milagre, mostrando para ela que aquilo que ela já possuía era o suficiente para ela desfrutar de um milagre. Então, é necessário que a gente compreenda que muitas vezes nós não acessamos coisas boas de Deus, segundo o que nós acabamos de ler, porque nós temos dificuldades para escutar. Existem pessoas que estão aqui agora, que estão me ouvindo, e existe um outro grupo de pessoas que estão aqui, que estão me escutando. Existem pessoas que participam dos cultos e ouvem tudo que se diz no culto. Existe uma outra parcela, não muito grande, pequena,
que escuta tudo o que se fala no culto, e porque escuta, ativa. Ouvir é uma dádiva que nós temos. Todos nós temos a graça de poder ouvir. Estamos ouvindo o som. Aqueles que são privados da audição, eles têm os sinais. E domingo foi tão lindo que tinha um casal aqui sendo ministrados pelo nosso Ministério de Libras, não é? Graças a Deus por essa habilidade, mas estão desprovidos do ouvido, mas eles podem ver os sinais das mãos. Mas nós todos estamos ouvindo. Você está ouvindo o meu som, você está ouvindo a minha voz. Agora, escutando o que eu estou ministrando, é o que você precisa aprender. Ouvir é aquilo que você está recebendo agora. Escutando é quando você para você ruminar. É quando você para poder compreender. É quando você gasta tempo para você folhear outra vez. É quando você toma nota de alguma coisa, você se assenta de novo e você diz: Senhor, aqui eu preciso demandar tempo. Aqui eu preciso investir tempo, aqui eu preciso corrigir rota. É por isso que muita gente avança e muita gente não avança no mesmo ambiente de culto. É por isso que a mesma palavra abençoa um grupo de gente e uma outra palavra não mexe nem um pouquinho na vida de uma outra parte. Por quê? Porque todos estão ouvindo, mas alguns se dedicam e vão escutar. Quando nós vamos buscar a tradução correta de ouvir e escutar, ouvir significa receber o som, uma ação da audição, que muitas vezes não prestamos atenção. Porém, quando vamos entender o que é escutar, é entender o que está sendo captado pela audição, mas além disso, compreender e processar a informação internamente. Toma nota disso. Quem escuta, medita. Quem medita, aprende. Quem aprende, aplica no dia a dia e se transforma. Repete comigo para você não esquecer. Quem escuta, medita. Quem medita, aprende. Quem aprende, aplica no dia a dia e se transforma. Então é uma necessidade nossa compreender aquilo que nós estamos escutando nesses dias, aquilo que nós estamos recebendo do Senhor. Mais do que você receber uma informação, mais do que você receber a palavra do seu pastor, você tem que escutar a voz do Senhor, que está utilizando as Escrituras para atingir um propósito na minha e na sua vida. Há algumas semanas que a gente encerra hoje o tema Conquistando Promessas. Por diversas quintas-feiras eu continuei aqui esse assunto, dizendo que você está destinado a conquistar promessa. Repete isso comigo: estou destinado a conquistar promessas. Pois bem, algumas pessoas ouviram e algumas pessoas escutaram. Algumas testemunharam, algumas acessaram, algumas viveram coisas novas nessas semanas. Por quê? Porque passaram de ouvintes para as pessoas que escutaram, para as pessoas que tomaram posicionamento, para as pessoas que foram gerar aquilo, foram compreender o que de fato significava na vida dela, esse acesso às promessas de Deus. Nós temos ouvido isso a cada quinta-feira, talvez até cansativo se tornou para você, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, e quando nós falamos disso, nós precisamos entender quem de fato nós somos. Então nós muitas vezes pedimos, suplicamos coisas a Deus que não era necessário nós demandarmos tempo, era só nos posicionarmos para vivermos aquilo que de fato somos o Senhor. Então nessa noite o meu desafio aqui é ministrar a você, que você saia do patamar de ser apenas um ouvinte, para ser aquele que escuta, para ser aquele que vai ruminar, aquele que vai diagnosticar, aquele que vai mapear e vai dizer: Senhor, eu pego essa palavra, Senhor, eu tomo essa palavra, eu compreendo essa palavra, eu vivo essa palavra, eu trago esta palavra na minha vida. Você entende agora quando eu falo que nós precisamos de uma palavra? Tudo que Deus fala é um destino profético para mim e para você. Repete isso comigo: tudo que Deus fala é um destino profético. Diga: a cada palavra do Senhor é uma sentença que já foi dada
em minha direção. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Esta palavra proceder significa decretos. Então tudo que Deus fala são decretos estabelecidos na minha vida. Quando a terra está anunciando palavras em direção a mim, em direção a você, significa que o céu já se movimentou acerca de mim e acerca de você. O céu deu sinais e a terra estabeleceu sobre mim, estabeleceu sobre você. 2023, a estação 2023 é uma estação gloriosa de florescer como foi 22 e de frutificar como é 23. Eu não sei você, mas é necessário que você compreenda o destino de Deus para nós em 2023 é frutificar áreas específicas da minha vida, da sua vida, em nome de Jesus. Se tiver alguém ao seu redor, diga: você está destinado nessa estação, neste ano ainda, a viver a frutificação do Senhor. O texto que você leu comigo não é minha pregação nele, mas a base dele é: os discípulos perguntaram: por que o Senhor fala em parábolas? Ele disse: porque eles não são pessoas que escutam, eles são apenas pessoas que ouvem. Eles não estão buscando a mim porque eles têm um coração a mim. Eles estão buscando a mim por aquilo que posso dar, não por aquilo que sou. Por isso eu falo de forma de contando histórias para eles, para que de fato eles não possam ouvir e não entender, e para que eles possam ver e não possam acessar. Mas a vocês não, a você está destinado conhecer os meus mistérios, os mistérios do reino. A vocês está destinado eu contar coisas para que vocês possam não apenas ouvir, mas escutar as revelações que o céu tem acerca de vocês. O texto do profeta Isaías mencionando acerca de Jesus era: vai chegar um tempo que o povo vai segui-lo por aquilo que ele pode dar. Até vão ouvi-lo, mas não vão acessar. Até vão vê-lo, mas não vão poder desfrutar, porque na verdade o coração deles está tão endurecido acerca de si mesmos, que não conseguem viver o extraordinário do Pai. Mas a minha palavra está um pouquinho mais além. É Tiago, capítulo de número 1, versículo 22, a gente vai encerrar aqui. Tiago, capítulo 1, verso 22. Quem está entendendo o que eu estou falando, fala amém. Isso. Deixa eu contar outra coisa para você. O maior problema nosso da comunicação hoje é que não ouvimos para entender, nós ouvimos para responder. Vou falar de novo. Nosso maior problema hoje é que nós não ouvimos para entender, a gente quer ouvir para responder. Você pode ver, nós somos uma geração que tem resposta pronta para tudo, e essa resposta normalmente chama-se justificativa, e quem quer justificar-se não quer mudar, não quer alterar, não quer viver, não quer estabelecer. Você entende agora porque que um povo, quando saiu do Egito, de um lugar que era de sofrimento, e tinha uma direção para uma terra linda, e no meio do caminho, eles mesmos acabaram se autodestruindo? Por quê? Porque era um povo que não queria ouvir o Senhor, eles queriam apenas escutar coisas para massagear o ego deles. Eles não queriam acessar coisas extraordinárias que o Pai tinha, e no meio do caminho começaram a murmurar por aquilo que eles não podiam ver. Então eles não estavam prontos para receber a direção do Senhor, eles não queriam aprender as coisas, eles queriam responder. Prova disso, que no meio do caminho eles disseram assim: estamos com saudade do Egito, era melhor ter largado a gente lá, pelo menos lá a gente tinha sepultura para enterrar nossos familiares. E o que Deus tinha para eles? Uma terra prometida, um lugar maravilhoso, uma terra que emanava leite e mel, uma terra segura, um lugar bendito e extraordinário. Mas os olhos deles estavam aonde? Nas suas paixões, nas suas vontades, dureza de coração, cegos, não estavam prontos para ouvir o Senhor. E posso dizer uma coisa: muitas vezes nós olhamos para esse povo que saiu do Egito e falamos povo cabeçudo, mas de vez em quando, não é o nosso caso, amém, irmão? Mas de vez em quando você conhece alguns que são assim também, são cabeçudos, são teimosos, eles não querem viver o melhor de Deus, eles questionam tudo, eles duvidam de tudo, eles murmuram de tudo, eles respondem a tudo. Eles não estão ouvindo para mudança, eles não estão ouvindo para transformação, eles não estão ouvindo para crescer, para aprender, eles estão ouvindo apenas para poder ter argumento para responder. E muitas vezes eles até pegam um argumento bíblico para poder achar que tem ainda uma forma amparada pela palavra para se esconder. Não, que eu e você
ouçamos atentamente o que o Pai tem para nós, em nome de Jesus, amém? Repete comigo: quero sair daqui hoje, não apenas ouvindo. Diga: eu quero sair daqui escutando atentamente o que o Senhor tem para mim. Tiago capítulo 1, verso 22, você conhece, se é leitor da palavra, é lindo o texto, até grifa se você não grifou. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Não venha só no culto para ouvir. Eu estava dizendo ontem, seria muito fácil para mim dizer assim para as pessoas assim: olha, irmão, porque na verdade eu vou falar uma coisa para você, olha, o que eu vivo, eu prego. Seria muito fácil, mas eu limitaria a palavra. É o contrário, aquilo que eu prego, eu me esforço todos os dias para viver. Por quê? Porque senão eu vou limitar a palavra. Então, nós não podemos ser apenas ouvintes daquilo que a gente gosta, porque muitas vezes nós somos assim: essa palavra não é para mim não, a gente está por nosso ouvido. Então, quando o escritor está declarando esse texto a mim e a você, não queiram separar o que gostam de ouvir, mas pratiquem tudo o que vocês estão escutando. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando a gente não compartilha, quando a gente não vive, quando a gente não declara aquilo que estamos escutando do Senhor, nós não estamos enganando os outros nem o Senhor, a gente engana a nós mesmos. Verso 23: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Quantos de vocês aqui já esqueceu como é que você é? Tem gente que olha no espelho e precisa voltar de novo. Deixa eu ver se está bom. Porque esquece de si mesmo. Então veja, é tão sério isso, a comparação do escritor dessa carta minha a você, desse texto. Olha, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é alguém que não tem fundamento, é alguém que não está suportado, é alguém que não está fundamentado. Então é semelhante a um homem que olha no espelho a sua face e depois olha para si e logo esquece a sua aparência. E não sei se você percebeu, mas nós somos uma geração, nós estamos muito em si mesmados. Nós queremos dar muita forma no nosso físico, muita forma no nosso corpo, e estamos nos preocupando muito em doutrinar o nosso espírito. Nós somos uma geração que queremos ter aparência física, queremos nos adaptar às vestes da sociedade, mas nós não nos preocupamos muito em adaptar o nosso espírito segundo a vontade do nosso Pai. Se a gente tivesse essa compreensão genuína em nós, muitos dos nossos valores seriam outros. Muitas das nossas prioridades estariam colocadas em ordem. O texto continua, verso 25: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você quer ser bem sucedido em tudo que você vai fazer? Então que você ouça tudo que o Senhor está ministrando acerca de mim, acerca de você, acerca de nós, em cada palavra, em cada apontamento, em cada situação que o Senhor declarar acerca de mim e de você. Toma ela, aplica, e você conquistará promessas extraordinárias sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu saí da minha casa destinado hoje a declarar que os seus ouvidos sejam abertos, que o seu coração seja quebrantado, e que verdadeiramente nesse trimestre final que nós estamos aí, agora só faltam praticamente 2 meses, você possa acessar coisas extraordinárias do Pai, ouvindo atentamente a coisas que talvez Ele falou para você no primeiro culto de janeiro, talvez Ele falou para você na ceia de março, talvez Ele falou para você na virada do semestre. Os céus estão abertos. Você pode dizer isso comigo, que os céus estão abertos a nosso favor. O que os céus estão? Isso, aí nós precisamos tomar esta palavra, nós precisamos aplicar isso na nossa vida e ver o favor do Senhor sobre nós. Talvez você hoje precisa olhar para algumas coisas que o Senhor já disse, porque o que você precisa, Ele não vai falar.
O que você precisa, Ele já falou. O que você precisa, Ele já declarou. O que você necessita para alcançar bênção, para alcançar vitória, para acessar coisas novas, para abrir o seu negócio, não é uma palavra que virá, é uma palavra que já foi dita acerca de você, acerca da sua família, acerca dos seus negócios, em nome de Jesus. E você viverá o extraordinário que o Pai tem, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé, em nome de Jesus? Vamos cantar de novo essa, a tua palavra escondida. Vamos cantar essa canção de novo, e a gente vai orar juntos, em nome de Jesus, celebrando o nosso amado Jesus, celebrando o nosso querido. Bota a mão aí no seu peito, seja grato ao Senhor, e fala para Ele que você quer ouvir atentamente a voz dEle, a instrução dEle, a graça dEle, o favor dEle, a sabedoria dEle. A tua palavra esconde, fala para Ele, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Senhor, eu oro por esta casa, eu oro por este povo, eu oro por essas famílias. Nas últimas semanas, Pai, nós estávamos atentos, escutando a direção do Senhor, quando o Senhor declarou que estamos destinados a conquistar promessas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que este povo nesta noite, Pai, assim como aqueles que nos acompanham ou nos acompanharão, sejam pelo Senhor ministrados e sejam apenas agora, não mais ouvintes, Pai,
mas que eles se sujeitem a escutar a boa, a perfeita e agradável instrução que vem do Senhor, porque quando nós escutamos a Tua palavra, quando nós aplicamos ela na nossa vida, Senhor, acessamos os lugares excelentes, acessamos os lugares altos e desfrutamos, ó Pai, de todas as oportunidades que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre este povo que os seus ouvidos sejam destapados, Senhor, que toda religiosidade, que todo costume familiar que a gente carrega ao longo da nossa história, Senhor, que muitas vezes nos faz ficar plantados, que muitas vezes nos faz ficar limitados, outras vezes, Senhor, nós nos colocamos em situações de apenas estar atentos àquilo que está sendo dito e não aplicamos a nossa vida. Senhor, nós queremos alcançar um novo nível, nós queremos alcançar uma nova plataforma, nós queremos acessar aquilo que os anseios do Senhor já declarou acerca de cada um de nós. Eu profetizo nesta noite, nesse encerramento deste ciclo de ministrações, de conquistas, de promessas, que este povo, Pai, acessará sementes da Tua palavra que foram ministradas em nós desde o início deste ano. A cada palavra declarada, a cada palavra que foi, Senhor, lançada sobre nós, um fruto excelente, o Senhor esperava sacar de cada um de nós. Se houve, Senhor, uma distração em nós e apenas ouvimos, aplica, Senhor, o nosso espírito, que o Teu Espírito Santo traga à nossa memória cada uma dessas palavras. Eu declaro, Senhor, que os Teus filhos terão sonhos, eles terão visões, eles terão compreensão, Senhor, das coisas excelsas, das coisas do alto, das revelações do Senhor acerca da Tua palavra. Aquilo que nós precisamos, o Senhor não vai falar, aquilo que nós queremos, o Senhor não precisa mais falar, porque aquilo que nós precisamos acessar, o Senhor já falou. Senhor, aplica o nosso coração a compreender as Tuas verdades. Nós não queremos ser como aqueles, ó Pai, que apenas com o coração endurecido buscaram no Senhor aquilo que o Senhor podia dar. Nós Te buscamos, nós vivemos com o Senhor por aquilo que o Senhor é. Então desata, Pai, o sobrenatural sobre a vida dos Teus filhos, e que hoje todos nós saiamos, ó Pai, da plataforma de ouvintes e entremos, ó Pai, na seleta dos Teus filhos que escutam atentamente a Tua voz, e quando escutamos, aplicamos, e quando aplicamos, acessamos e desfrutamos daquilo que é extraordinário. Seja assim, Pai, a Tua palavra sobre os Teus filhos, seja assim, Pai, a Tua palavra sobre as Tuas filhas, e que esta igreja, Pai, a partir de hoje, acesse um novo nível de intimidade no Senhor. Em nome de Jesus oro e abençoo os Teus filhos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, você pode dizer obrigado, Jesus. Coloca a mão sobre os seus ouvidos e comanda aí, ó, que os meus ouvidos saiam da posição de apenas ouvintes e escutem todos os dias atentamente a voz do meu amado, o meu amado Jesus. Sai um aplauso bem forte para Ele.